Deuteronômio capítulo 20. As leis das guerras e dos soldados. Quando tiveres de sair à guerra contra teus inimigos, se vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está Yahvé, o teu Deus, que te libertou e fez sair da terra do Egito. Quando estiveres para iniciar a batalha, o sacerdote se aproximará para falar ao povo e proclamará: Ouve, ó Israel! Estais hoje prestes a guerrear contra os vossos inimigos. Não vos acovardeis, nem vos deixeis intimidar. Não vos aterrorizeis, tampouco tenhais medo por causa deles. Pois o Senhor, o vosso Deus, vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Os escribas também falarão ao povo, exclamando: Quem construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Que se retire e volte para casa, para não morra na peleja, e outro a consagre em seu lugar. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu seus primeiros frutos, que se retire e volte para casa, para que não corra o risco de morrer em batalha e outro colha os primeiros frutos que lhe pertencem. Há alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu sua mulher? Que se retire e volte para sua casa, para que também não corra o risco de morrer em luta e o outro se case com sua esposa. E os escribas continuaram a proclamar ao povo: Quem está apavorado e não tem coragem para prosseguir, que se retire agora e volte para casa, para que sua covardia não desanime seus irmãos. Então, quando terminaram de encorajar o povo, os escribas designaram os chefes das tropas para o comando do povo. Quando estiveres para combater uma cidade, primeiro propõe-lhe a paz. Se seus habitantes aceitarem e abrirem as portas da cidade, todo o povo que nela estiver se tornará teu escravo e se sujeitará a trabalhos forçados. Todavia, se eles não aceitarem a paz e entrarem em guerra contra ti, tu a sitiarás. Então o Senhor, o teu Deus, a entregará na tua mão, e passarás todos os seus homens ao fio da espada. Quanto às mulheres, crianças, animais e tudo que houver na cidade, todos os seus despojos, tu o tomarás como presa. E comerás o despojo dos inimigos que Yahvé teu Deus te entregou em tuas mãos. Farás o mesmo com todas as cidades que estiverem muito distante de ti, as cidades que não pertencem a essa nação. Todavia, quando as cidades dessas nações pagãs que o Senhor te dará como herança, não deixarás sobreviver nenhum ser vivo. Sim, sacrificarás como anátema os hititas, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Se os deixar de sobreviver, eles vos persuadirão a praticar os mesmos rituais pagãos e repugnantes que fazem quando adoram seus deuses, e estareis pecando contra Yahvé, vosso Deus. Quando tiveres de sitiar uma cidade durante muito tempo, antes de atacá-la e finalmente tomá-la, não deves abater as árvores a golpes de machado. Alimentar-te-ás dela sem cortá-las. Uma árvore do campo é por acaso um homem para que a trates como sitiado? Somente a árvore que souberes que é árvore, que não dá frutos, que se comam esta, então poderás cortar e talhar para fazer instrumentos que ajudam o cerco, até que tenhas conquistado definitivamente a cidade que está em guerra contra vós. Deuteronômio capítulo 21. Casos de homicídios ocultos. Se alguma pessoa for encontrada morta no campo, na terra que Yahvé, o teu Deus, te concede para que delas tome posse, sem que saiba quem a matou, os anciãos, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades que se localizarem ao redor da vítima. A seguir, as autoridades da cidade mais próxima ao cadáver apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi colocado jugo, e a conduzirão a um vale de terras nunca aradas, tampouco semeadas, e onde exista um ribeiro de água que correm permanentemente. Então, nesse local, sobre a torrente, quebrarão o pescoço da novilha.
Depois se aproximarão os sacerdotes e levitas, pois foram eles os que o Senhor teu Deus escolheu para seu serviço, e para que abençoem em nome de Yahvé, cabendo-lhes também resolver qualquer litígio ou crime. E todas as autoridades da cidade mais próxima ao morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada sobre a corrente das águas, fazendo a seguinte declaração: nossas mãos não derramaram esse sangue inocente, nossos olhos nada testemunharam. Aceita, ó Senhor, essa propiciação em benefício de Israel, o teu povo, a quem resgatasse, ó Yahvé. Não julgueis o teu povo culpado do sangue de um inocente. E assim, a condenação pelo derramamento de sangue será propiciada. Tu, porém, farás com que desapareça do teu meio o derramamento de sangue inocente, porque farás o que é justo e digno aos olhos do Senhor. A esposa prisioneira de guerra. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e Yahvé teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu, entre os presos, vires uma mulher formosa à vista, e a desejares como esposa, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, e se hospedará em tua casa. Durante um mês completo, ela poderá prantear e lamentar seu pai e sua mãe. Depois desse período de luto, tu poderás chegar-te a ela e oficialmente desposá-la, e ela será a tua mulher. Contudo, com o passar do tempo, se não te sentires feliz com ela, tu a deixarás partir em liberdade, mas de modo algum a venderás por dinheiro. Tampouco tratarás como escrava, pois a tens humilhado, forçando-a a viver matrimonialmente contigo. O direito do filho primogênito. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, este homem, quando for repartir a herança entre seus filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho, detrimento do filho da mulher que ele não prefere, mas que é o verdadeiro primogênito. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, concedendo-lhe porção dupla de tudo quanto possuir, porquanto ele é a primícia da sua virilidade, e todos os direitos do filho mais velho, o primogênito, lhe pertencem. Como agir com o filho pervertido? Se alguém tiver um filho rebelde, costumais e indócil, que não aprende a obedecer ao pai e à mãe, e não dá ouvido aos bons conselhos, mesmo quando o corrigem e disciplinam, o pai e a mãe conduzirão até os anciãos e líderes de sua comunidade à porta da cidade e denunciarão as autoridades da cidade. Esse nosso filho é por demais teimoso e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive embriagado. Então, diante desse depoimento, todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Assim, portanto, eliminarás o mal do meio do teu povo. Todo Israel ficará sabendo o que ocorreu e ficará temeroso. O morto é suspenso no madeiro. Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impura a terra que o eterno Senhor teu Deus te dá como herança. Deuteronômio capítulo 22. Solidariedade para com o próximo. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e tu perceberes o ocorrido, não fiques indiferente à fuga deles. Deveis fazê-los retornar a seu dono. Se esse irmão não for o teu vizinho, ou caso não o conheça, recolhe o animal fugitivo em tua propriedade e guarda-o até que teu irmão o procure. Então o devolverás ao teu dono. O mesmo farás com o jumento, com a capa e com qualquer objeto que teu compatriota tenha perdido e que encontres. Não fiques indiferente ao fato. Se vês o jumento ou o boi que pertence a outro israelita caído no caminho, não o ignores. Ajude-o a pô-lo em pé novamente.
A mulher não deverá usar roupas masculinas e o homem não se vestirá com roupas de mulher, pois Yahvé, o teu Deus, tem aversão por toda pessoa que assim procede. Se pelo teu caminho encontrares um ninho de pássaro numa árvore ou no chão com filhotes ou ovos, e a mãe sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe que está sobre o filhote. Deves primeiro deixar a mãe partir em liberdade, depois pegarás os filhotes, para que tudo te vá bem e prolongues os teus dias de alegria sobre a terra. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito em torno do terraço, para que não tragas sobre a tua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Não semearás em tua vinha 2 tipos de semente, a fim de evitar que a vinha inteira seja confiscada pelo santuário, tanto a semente que semeaste como o fruto da vinha sejam consagrados. Não submeterás um boi e um jumento ao mesmo jugo para arar a terra. Também não usarás roupas com fios de lã e linho misturado no mesmo tecido. Afixarás pingente nos 4 pontas da capa que costuma vestir. Violações às regras do casamento. Se um homem casar-se e depois de ter tido relações sexuais com sua esposa, rejeitá-la e difamá-la, falando palavras mentirosas contra ela, como: casei-me com esta mulher, mas quando eu cheguei a ela, não encontrei os sinais da sua virgindade. O pai e a mãe da moça tomarão as provas da sua virgindade e os levarão aos anciões e líderes da comunidade, junto à porta da cidade. Então o pai da moça testemunhará diante dos líderes: dei minha filha como esposa a esse homem, mas ele a rejeita. Ele também a tem caluniado e humilhado, alegando: não encontrei os sinais da virgindade em tua filha. Mas eis aqui os lençóis do casal manchados de sangue, provas de que minha filha se casou virgem. E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Os anciãos da cidade tomarão o homem difamador e o castigarão. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem muito prejudicou a reputação de uma virgem israelita. E o tal homem não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Entretanto, se a denúncia proceder e for verdadeira, se não acharem qualquer prova da virgindade da moça, conduzirão a jovem até a porta da casa do seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão, até que não lhe reste mais qualquer sopro de vida, porquanto ela cometeu uma infâmia em Israel, desonrando a própria casa do seu pai. É dessa maneira que eliminarás o mal do meio do teu povo, ó Israel. Quanto à fornicação e o adultério, se um homem for pego em flagrante deitado com a mulher do outro, os dois deverão pagar por esse delito, com pena de morte, o homem e a mulher com quem se deitou. Desse modo extirparás o mal do meio do povo, ó Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma moça comprometida em casamento e, seduzindo-a, deitar-se com ela, trarei ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram, a jovem por não ter gritado por socorro na cidade, e o homem por haver seduzido e abusado da mulher, seu próximo. É assim que acabarás com o mal que campeia no meio do teu povo, ó Israel. Contudo, se foi no campo que o tal homem forçou a moça a se deitar com ele, então somente esse homem maldoso morrerá. Nada farás à moça, porquanto ela não tem pecado algum que mereça a pena de morte. Esse caso é semelhante ao daqueles que atacam e matam o seu próximo. Ele a surpreendeu no campo, e a jovem comprometida pode ter gritado por socorro, sem que houvesse alguém que a pudesse ouvir e salvar. Se um homem se encontrar com uma moça virgem, sem compromisso de casamento, e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá de casar-se com a moça, uma vez que abusou dela. Esse homem não poderá repudiá-la durante toda a sua vida. Nenhum homem terá relações sexuais com nenhuma das mulheres do seu pai, pois isso desonraria a cama do seu genitor.